Nesse cenário que a gente está vivendo de pandemia, do que você tem medo? Tenho medo de ir pro hospital. Seja por Covid ou por qualquer outra coisa. E parar no hospital, ficar no hospital, tenho medo. De perder as pessoas que eu mais amo. Você pegou Covid? Não, Alguém da sua família pegou? não. Graças a Deus ninguém pegou. Ah, sim, nossa. Tipo, pessoas que me acompanharam a vida toda pegaram. Teve amigo da família que já faleceu de Covid, então, tipo, é triste. Esse filme é um filme que coloca em questão a noção de realidade do documentário e explicita, sem contar, né, o seu modo de fazer. É um filme que, assistindo, você deduz o que foi feito ou como foi feito, sem que ele precise contar para você. E aí tem uma coisa muito interessante, que é o quanto a gente pode se aproximar do outro, né? O filme mostra uma relação com a alteridade. Eu sou capaz de me emocionar profundamente com a história de uma outra mulher, na medida em que eu sou veículo dessa história, que eu incorporo essa fala, porque elas decoram, né? O fato de elas estarem com a fala decorada significa que elas tiveram uma apropriação, elas tiveram uma encarnação, né? Passou pela corporeidade delas para elas poderem saber de cor, porque memória não é uma coisa só mental, né? Memória, ela passa pelo corpo inteiro, né? Então, apesar de elas não representarem, o organismo delas é veículo daquilo. E ao passar por esse processo de regurgitação dessa fala, né, elas se emocionam. O ator tematiza e usa a própria situação de estar em jogo, porque esse é o real dele. Esse é o real dele. É sempre o ator em jogo. Não existe outra condição. É sempre o ator. É sempre o ator trabalhando com a sua vivência dentro do jogo. E esse medo aumentou durante a pandemia, né? Não, com certeza, assim, porque eu não sei, é estranho, porque eu passei a minha infância toda no hospital, praticamente. Só que só de pensar de hoje em dia ter que parar no hospital, ir pro hospital, eu chego até a ficar arrepiada, eu não gosto nem de pensar. Não gosto, ainda mais agora com esse vírus rondando e, tipo, hoje mesmo minha mãe me ligou e aí faleceu uma pessoa lá da minha cidade que foi pra fazer uma outra coisa, só que acabou pegando Covid dentro do hospital e acabou falecendo. E como é que você faz para afastar esse medo? O que você tem feito? Meu, eu tento só não ficar pensando muito, sabe? Eu tento me distrair. Eu vejo filme, eu jogo também. Meu, eu só tento não ficar pensando, sabe? Fico de boas em casa, jogo. O Twitter, que era uma rede social que eu usava bastante, eu também parei de usar um pouco, porque muita notícia lá também, então eu não gosto muito de ficar acompanhando. Twitter, que era uma coisa que eu entrava com muita frequência, eu parei também, porque sempre tem notícias, coisas assim, então, tipo, E aí, para quem trabalha com documentário como a gente, isso coloca em questão a própria noção de verdade. Porque o documentário, as pessoas tendem a separá-lo do que a gente chama de cinema de ficção, porque o documentário cuida da realidade, trata do que é verdadeiro, do que aconteceu. Embora a gente sempre trabalhe com versões do que aconteceu, o documentário é o registro daquilo que aconteceu, de alguma maneira. E aí, nesse filme, a gente se pergunta se alguma coisa de verdade aconteceu, a não ser o próprio processo.